Boa tarde, sexto ano. Vamos para mais uma videoaula nossa, das segundas-feiras à tarde. Hoje nós vamos ver o nosso último capítulo do livro 3. Então, eu quero que todo mundo abra aí na página 120 o seu livro para acompanhar a explicação da professora. É esse capítulo aqui, ó. 120. Beleza? O módulo 39 de produção de texto. As mensagens do leitor. Então, nós estávamos vendo, nessa última semana, sobre o texto jornalístico. Inclusive, vocês estão produzindo uma notícia para me entregar. Há muitos tipos de textos que nós consideramos como textos jornalísticos. A notícia é um exemplo, a reportagem também é um exemplo, também há o editorial, que é um tipo de texto jornalístico. Também nós encontramos como tipos de texto jornalístico o artigo de opinião. E também há um outro tipo de texto que aparece nos jornais e nas revistas, que seriam as cartas de leitores. Então, o jornal e a revista, ele tem um espaço que ele abre para que os leitores possam enviar mensagens, né, possam enviar cartas para o veículo de comunicação, dando a opinião deles sobre o jornal, dando opinião sobre alguma notícia, alguma reportagem que foi publicada, que chamou a atenção. Eles podem, inclusive, fazer elogios ou até mesmo críticas, né? Então, hoje nós vamos ver sobre as mensagens do leitor. Então, o módulo aí abre com essa imagem ali das mulheres lendo o jornal, né, que são leitoras de jornal, e com expressões diferentes, ó. Essa primeira mulher aqui, ela tá com uma expressão como se ela tivesse impressionada, né, assustada com alguma coisa que ela leu ali no jornal. Tá com uma cara de espanto, né? Nós temos também a terceira mulher aqui da imagem com uma cara boa, com uma cara positiva, com um sorriso no rosto, né? Como se ela tivesse lido algo que tinha agradado ela. Mas o terceiro personagem aqui, ele não está lendo algo que lhe agrada muito, porque ele está com uma expressão fechada, uma expressão de incomodado com alguma coisa que leu, não é? Logicamente que não é só jornal físico que existe, também existem os jornais virtuais, que nós podemos ler até mesmo pelo celular, não é? Que tipo de notícia será que pode fazer a gente, muitas vezes, ter essas expressões aqui? Vocês já leram notícias que deixaram vocês assustados, impressionados, felizes ou até mesmo bravos, zangados, né? Então, as notícias, elas podem ser de diversas naturezas. Notícia nem não é necessariamente apenas ruim, mas também nós encontramos notícias boas ou até mesmo notícias que nos impressionam. Na página 121, tem o texto As Mensagens do Leitor. Então, cartas e e-mails pessoais são mensagens que destinamos a interlocutores mais íntimos, familiares, amigos, namorados e namoradas. Esse gênero de mensagens, no entanto, não se restringe às relações pessoais. Escrevem-se também para destinatários com quem se tem apenas relações sociais formais. Então, eu não escrevo cartas ou e-mails apenas para aquelas pessoas que são próximas a mim. Eu também posso enviar uma carta ou um e-mail até mesmo para uma pessoa que eu não conheço pessoalmente. Né? Vocês me escrevem e-mails, enviando as atividades de vocês, mas às vezes nós precisamos escrever para pessoas que nós desconhecemos, não é? Então, muda alguma coisa? Com certeza, porque o nosso destinatário, ele não nos é íntimo, então eu tenho que ter um cuidado com a linguagem, com o que eu escrevo ali, como eu escrevo, certo? Lá no módulo 37 de leitura, se vocês ainda não chegaram no módulo 37 com a professora Rosalina, vocês podem ir até o módulo 37 depois, no finalzinho da aula, e ler as cartas e comentários de leitores que tem lá.
no módulo 37, tá bom? Para que vocês possam compreender um pouquinho melhor. Então, pode ir lá e fazer a leitura depois no finalzinho da aula. Essas cartas de leitores, elas podem ser enviadas para qualquer tipo de veículo de comunicação, para jornais, para revistas, para sites também. Às vezes, nós encontramos alguns telejornais que deixam espaço para que as pessoas possam enviar pelo WhatsApp algumas mensagens e fica passando lá na barrinha abaixo do jornalista, ali do apresentador do jornal, as mensagens dos leitores. Então, é comum nós termos esse tipo de coisa hoje também, dentro dos veículos de comunicação. Então, olha só, qual que é a diferença de nós termos uma carta e nós temos um comentário, né? Então, vamos ver. Primeiro exemplo aqui, nós vamos ver qual que é as características de uma carta do leitor. Então, a primeira carta que nós temos como exemplo aqui é São Paulo, 29 de outubro de 2014, ao editor do jornal O Globo. Então, toda a carta, ela precisa iniciar com o local de onde nós escrevemos e a data em que nós estamos escrevendo essa carta. Depois que nós colocarmos o local e a data, nós colocamos a saudação. Então, nós colocamos a saudação para aquele que nós enviamos essa carta. Geralmente, quando nós estamos escrevendo para uma pessoa muito próxima a nós, nós escrevemos, querida mamãe, querida tia Maria, né? Mas quando nós estamos nos direcionando a uma pessoa que nós não conhecemos, que nós não temos intimidade, nós precisamos ser um pouquinho mais formais. Então, poderíamos utilizar prezado editor do jornal O Globo, caro editor do jornal O Globo, beleza? Aqui ele colocou ao editor do jornal O Globo. Referente à matéria, seca atinge 1.234 cidades em 3 estados do Brasil, ficamos preocupados com a situação de escassez que estamos vivendo. A situação está se agravando cada vez mais e não adianta culpar o clima, nem a natureza, sendo que estamos cortando as árvores que fazem a evaporação que ajuda a fazer as nuvens para chover. O homem é muito ganancioso e não pensa que com essa atividade, com essa atitude, pode prejudicar mais a natureza. Para finalizar, esperamos que a população economize água e o governo faça obras práticas e criativas para ajustar esse problema. Obrigado pela atenção, Gabriel. Então, essa daqui é uma carta que ele dirige ao editor do jornal O Globo, dando, né, a opinião dele sobre uma determinada matéria que foi publicada no jornal. Veja que o título da matéria, ó, está entre aspas, porque ele está citando. Então, quando a gente coloca o título da matéria, precisamos colocar entre aspas. Ele está dando a opinião dele com relação a essa matéria que foi publicada no jornal, mostrando a preocupação com relação ao ocorrido, ao fato, né, ocorrido que foi noticiado pelo jornal. Então, esse daqui é um espaço em que ele coloca principalmente a opinião dele e também uma sugestão para os órgãos aí, para as pessoas responsáveis pelo governo, do que fazer com relação a isso, não é? Aqui do ladinho, ó, tem um outro exemplo em que eu tenho diversas cartas aqui de leitores, estão vendo, ó? Diversas cartas aqui como exemplo. Observem que aqui, nesse aqui do livro, nessa do lado aqui, não tem data nem local. E nem tem a saudação. Geralmente, eles enviam as cartas dessa maneira, com essa estrutura, e quando eles vão publicar no jornal, eles cortam essas informações aqui, porque muitas vezes fica muito grande. Então, eles cortam para que tenha mais espaço para publicar o maior número possível de cartas de leitores. Entendem? Logicamente que hoje é difícil as pessoas que enviam carta de leitor assim, manuscrito pelo correio, porque hoje em dia
os jornais já disponibilizam uma caixa de e-mail para que a pessoa envie essas cartas por e-mail. Outros também, alguns jornais virtuais, quando você entra no jornal, tem até um ícone que você clica e ele abre para você um espaço em que você possa digitar a sua carta. Então, hoje é um pouquinho diferente. Ali embaixo tem algumas características, ó, da carta do leitor. O que precisa ter nesse tipo de texto? Então, vamos ver. Grifem aí no livro de vocês, porque isso é bem importante. Tem, em geral, a mesma estrutura das cartas tradicionais: local e data, vocativo, corpo do texto, despedida e assinatura. Então, vamos colocar aqui, ó. Essa é uma característica. Então, vamos achar, ó. Local e data está aqui. Vocativo ou saudação está aqui, ao editor do jornal O Globo. Corpo do texto, são esses 3 parágrafos aqui, ó. Lembrando que os parágrafos têm que ter mesmo tamanho, ó. Esse aqui colocou um parágrafo bem pequenininho para iniciar, mas os parágrafos precisam ter o mesmo tamanho. Despedida e assinatura. Despedida é obrigado pela atenção e assinatura Gabriel V. É escrita de acordo com as normas do padrão culto da língua. A linguagem também se ajusta ao destinatário da mensagem, jornalista, leitor ou editor do veículo. Então, eu não posso colocar gírias aqui. Eu preciso escrever de acordo com a norma padrão. O que é a norma padrão? É o que nós aprendemos em gramática. É o que nós aprendemos nas regras do uso da língua portuguesa. Então, concordância nominal. Se o sujeito está no plural, o verbo precisa estar no plural. O uso da vírgula. Não colocar algumas palavras que nós usamos muito na fala, por exemplo, daí, né? Repetições de daí. Então, nós temos que tomar cuidado, não podemos escrever como nós falamos. Apresenta sempre o motivo da mensagem: elogiar, criticar, comentar, reclamar, sugerir. E argumentos que o justifiquem. Sim, o que é um argumento? Argumento é uma justificativa. Então, ele escreve para o jornal O Globo, fazendo, né, dando a opinião dele sobre a matéria. Qual que é a opinião dele? De que a situação está agravando, por isso é muito importante a gente se preocupar. Segundo, que o homem é muito ganancioso e não pensa como essa atitude pode prejudicar muito a natureza. E terceiro, ele apresenta ali, ó, que a população precisa agir. A população, ela precisa se conscientizar para que isso não se agrave ainda mais. Então, a preocupação desse leitor ali é que toda a questão da falta de água, né, da escassez, se agrave ainda mais. Na página 122, nós vamos ter um outro tipo de texto que enviamos como carta de leitor, que seria o e-mail. Nós vimos primeiro, então, um texto escrito, né, manuscrito. Agora nós vamos ver o e-mail. Os e-mails enviados por leitores apresentam linguagem e motivação, elogiar, criticar e etc., semelhante às das cartas. A diferença mais significativa entre eles reside na estrutura do texto, que é adequada ao suporte. Por isso, nos e-mails, olha só, o que tem de diferente? Tem diferente porque o suporte é diferente. Não se insere local e data, porque geralmente o e-mail já coloca local e data para nós. Nós não precisamos colocar. Em local determinado, antecipa-se o assunto do texto. Então, lá onde eu vou enviar o e-mail, que eu escrevo, né, qual que é o assunto, ali eu coloco de maneira antecipada sobre o que eu vou falar. Então, olha só, esse leitor aqui, ele escreveu para a revista Mundo Educação, e o assunto da carta dele é matéria sobre o uso dos pronomes de tratamento.
Então, ele antecipa para a pessoa que vai ler qual que é o assunto principal da carta dele, porque ele precisa preencher esse campo no e-mail. E depois eu tenho, prezado editor, olha aqui o vocativo, igual do outro. Gostaria de parabenizar a matéria sobre a importância do uso dos pronomes de tratamento dentro das instituições públicas. A comunicação desse tipo de local é extremamente formal e requer de nós, servidores públicos, o conhecimento dessa ferramenta linguística. Muitos a consideram ultrapassada e em desuso, mas, para nós, ela é viva e possui importante funcionalidade no reconhecimento do remetente. Assim, fico contente com o serviço informativo que esse meio tem prestado à sociedade, ampliando a visão sobre o uso da nossa língua portuguesa. Atenciosamente, LES. Então, diferente da outra carta, essa é um elogio, né? Ele faz um elogio com relação a essa matéria que foi publicada na revista. Observe que alguns elementos continuam o mesmo, né? O vocativo, o corpo da carta, a despedida e a assinatura. A única coisa que ficou diferente é o local e data, não é? E a gente já tem que antecipar o assunto do texto. Isso daqui são cartas de leitores. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre comentários de leitores. Qual que é a diferença de uma carta para um comentário? O comentário, os comentários são mais sucintos que as cartas. O que é sucinto? Sucinto é mais curto, é breve. São escritos em linguagem informal. Então, aqui, ó, é informal, ele não é formal como a carta de leitor. Em geral, já se iniciam pela motivação do texto, sem qualquer introdução. Então, ele não faz uma introdução, ele já faz o comentário logo após aquela notícia. Então, quando vocês abrem os sites de notícias, vocês já percebem que logo abaixo tem um espaço para você adicionar um comentário. Então, ó, esse daqui é um exemplo de comentário. Inclusive, você consegue comentar no comentário da outra pessoa, como é o exemplo que nós temos aqui, ó. Fiquei muito feliz com seus comentários generosos, a qualidade da sua resenha traz ainda mais propriedade ao trabalho. Muito obrigado pelo espaço, espero que seus leitores se divirtam com o livro. Um grande abraço. Aí o responsável por ter publicado esse texto respondeu ele, ó. Obrigado, Henrique, fico muito feliz que tenha gostado. Espero incentivar mais pessoas a consumirem mais literatura nacional, principalmente os gêneros contos e a temática fantástica. Abraços. Então, a gente percebe aqui, por exemplo, ó, que não há um cuidado tão grande com a linguagem formal, né? Ele coloca ali, por exemplo, até mesmo um sinalzinho aqui, ó, como se fosse uma carinha feliz aqui do lado. Então, nós temos um nível de informalidade aqui muito maior. Isso daqui é um comentário, não é uma carta de leitor. A gente percebe que ele nem coloca aqui sobre qual o comentário dele é sobre qual texto, ele não faz uma introdução, ele logo faz o comentário abaixo da publicação. Então, essa é a grande diferença com relação à carta do leitor. E o que eu quero que vocês façam, né, como tarefa? Vocês vão ter que pesquisar uma carta de leitor para que a gente possa fazer uma atividade na próxima aula. Nós vamos fazer uma atividade de interpretação de texto na próxima aula. Então, vocês vão pesquisar uma carta de leitor para apresentar para os amigos, para os colegas, um exemplo de carta de leitor. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem ir no próprio Google mesmo, se você digitar carta de leitores lá no Google, você vai encontrar vários exemplos. Se você vir em imagem aqui, ó, ele vai abrir um monte de carta de leitores para vocês. Então, vocês podem escolher uma carta desses aqui de leitor, uma carta que chame a atenção de vocês para a próxima aula. Para a gente poder fazer um exercício sobre a carta de leitor que vocês escolheram.
tá bom? Então, a tarefa de casa de vocês é pesquisar essa carta do leitor, fazer a leitura, né, de várias cartas de leitor e escolher uma para você poder usar na próxima aula, que nós vamos fazer uma atividade com ela. Beleza? Então, essa aqui será a tarefa de vocês, fazer leitura de cartas de leitores e escolher uma para a gente usar na próxima aula. Basicamente é isso, pessoal. Obrigada. Qualquer dúvida, vocês mandem mensagem para a prof. Um beijo para vocês. Tchau.